Capítulo 20. O fim. Dias depois, reuniram-se quase todos os envolvidos na delegacia chefiada pelo Dr. Walter. Ele, leitor voraz de histórias de mistério, principalmente dos livros de Agatha Christie, resolvera dar uma de Hércules, o famoso detetive criado pela escritora. Com a ajuda de Dr. Gilson, propôs-se a rememorar os fatos desde o início, ainda mais que contara com uma ajuda providencial. Anaíse, que, abandonada pela quadrilha após a morte de Edmilson, cantara como um pássaro afinado todo o esquema. Muito bem, iniciou ele, compenetrado. Tudo começou quando Valéria descobriu Suelen arrumando as malas para ir morar com Anaíse, aliciadora de garotas, para a prostituição e o tráfico de drogas. Exatamente, confirmou o Dr. Gilson. Mas, enquanto isso, Odinete fora encontrar-se com o táxi que a levou à casa de Big Ma, espécie de gerente geral do tráfico, qual, por sua vez, levou Odinete para a casa da chácara, em outro estado, onde a garota conseguiu ligar para Suelen a cobrar, o que tornou possível descobrir de onde viera a ligação e acionar a polícia da cidade, mas a Secretaria de Segurança, continuou o delegado. Dr. Gilson completou. Foi aí que pedi um detetive de minha total confiança que fosse à procura de Odinete. Com faro impecável, ele descobriu que se planejava na chácara um leilão de virgindade, justamente de Odinete. Subornando um dos empregados, fez-se passar por turistas estrangeiro. Deu o maior lance no leilão e fugiu em seguida com a garota pela porta dos fundos, da qual conseguira a chave. Odinete e Alzira entreolham-se carinhosamente. Pena que Leo não estivesse presente para lhe agradecerem mais uma vez. Dr. Walter retomou a narrativa. Foi aí que Suelen, dando uma de detetive, pediu ajuda a Melissa, a gangue das 13. Ashley foi destacada como isca para descobrir o endereço da Big Ma. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Tanto Melissa quanto Ashley foram feitas prisioneiras e, após o cerco da polícia, levadas pelo outro local. Ao que Dr. Gilson retrucou. Mas não se esqueça, Dr. Walter, que as garotas, mesmo expostas ao perigo, fizeram um trabalho excelente. Descobriram o endereço da primeira casa e também a localização da segunda, graças ao envelope que depois entregaram ao motorista do táxi junto com a corrente e o pingente com o nome da Melissa. Tem razão, concordou o delegado. Não posso deixar de admitir que foi esse o último fato que levou à perseguição do carro de Big Ma, assassinada pelo elemento que logo em seguida foi morto pela polícia, sem esquecer que ele foi contratado, possivelmente por alguém hierarquicamente acima de Big Ma. Que seria Big Boss, segundo desconfia a Anaíse, que não tem a menor ideia de quem realmente seja essa pessoa, pois só Big Ma e Edmilson sabiam a sua verdadeira identidade.
e ambos estão mortos, esclareceu o Dr. Gilson. Mas ainda tínhamos um trunfo, lembrou o delegado. O envelope achado por Melissa, com o nome e o endereço do destinatário. Procedendo a investigações, descobri que o primeiro dono da casa era um advogado conceituado, já falecido. Os herdeiros a venderam para Big Mar, naturalmente testa de ferro do tal Big Boss. Com isso voltamos à estaca zero. Claro que o essencial foi conseguir a recuperação das garotas sãs e salvas, a prisão de Anaíse, graças ao jovem investigador Alberto, que se infiltrou como aluno na escola quando Dona Mitico pediu auxílio à polícia. Nem tanto, Dr. Gilson, falou Walter, animado. O governo lançou ampla campanha para impedir a exploração sexual de crianças e jovens. Criou até um telefone para receber denúncias anônimas. A minha ideia é a seguinte: faremos uma ampla cobertura pela mídia desse caso em particular. Procuraremos sensibilizar as pessoas. Talvez, por sorte, alguém saiba a verdadeira identidade de Big Boys e entre em contato. Os presentes concordaram com a ideia. Era a única esperança de dar um checkmate na quadrilha. Mas o delegado ainda tinha um recado a dar. Agora, mocinhas, incluindo as integrantes da Gangue das 13, agradeço sinceramente a ajuda que deram à polícia. Mas que tal, em vez de ficarem zoando por aí ou estarem à mercê de marginais, fazer alguma coisa útil para variar? Criatividade é o que não falta. Por que não usá-la para o bem de vocês mesmas e de outros jovens? As garotas entreolharam-se e Mitico, também presente, tomou a palavra. Ótima ideia, Dr. Walter. As garotas estão precisando mesmo de um estímulo, alguma coisa para ocupar as cabeças, em vez de transformarem em alvos fáceis de quadrilhas como essas. Concordo plenamente, disse Valéria. Mais tarde, algumas de vocês, se quiserem, podem ser artistas, modelos. Essas profissões são como quaisquer outras, desde que exercidas com dignidade. O que está errado é imaginar que tudo cai do céu, fácil como com um estalar de dedos. Há caminhos que, à primeira vista, facilitam as coisas, mas na realidade são grandes armadilhas. Tenho uma ideia, disse Melissa, depois de cochichar com as outras. Mas vai depender da Dona Mitico. Se ela deixar a gente grafitar o muro da escola, numa boa, as trutas aqui se comprometem a organizar um grupo de breaque na escola. Garanto que vira tudo sangue bom sem estas porcarias de drogas. A gente pode fazer melhor, interrompeu Suelen, num impulso. Além de grupo de dança, que tal um teatro também? A turma pode dar o recado, criando as próprias peças. É isso aí, completou Ordinete. Ser adolescente é dureza. Podemos falar das nossas próprias experiências. Concordo, disse Mitico, objetiva como sempre.
Pensando melhor, o muro da escola até que ficaria bonito, todo grafitado, e grupos de dança e teatro demandavam mais trabalho. Se o preço pela motivação das garotas era esse, ela pagaria com prazer. Palmas e gritos aprovaram a sua decisão, até que o delegado pôs ordem na sala. Tudo é bom quando acaba bem, pensou o Dr. Walter, depois que todo mundo foi embora. Agora era dar início ao que ele tinha proposto, procurar a mídia e espalhar a história. Dr. Gilson prometera ajudá-lo em tudo o que precisasse. De certa forma, estava gratificado. As garotas de volta aos seus lares, as famílias felizes. Mas quantas ainda estariam sendo exploradas pelo país afora? O Brasil não podia se transformar num desses países orientais de triste fama, como a Tailândia, onde metade das prostitutas adolescentes já estava contaminadas pelo vírus da AIDS. No dia seguinte, decidido, reuniu a mídia numa entrevista coletiva e revelou toda a história, omitindo alguns detalhes e, principalmente, pediu que se desse publicidade aos números para a denúncia anônima de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Logo, várias ligações se sucederam, ajudando muito em outros casos, mas sobre Big Boys, nada. Até que um dia, uma voz de mulher, parecendo decidida, disse a frase tão esperada: "O chefão que você procura é fulano de tal." Walter quase caiu da cadeira. Era impossível, perguntou, ressabiado. "Você tem certeza? Não pode ser. É um cidadão importante, benemérito, vive fazendo campanhas. Preciso de provas." "Vocês tiveram sorte que o Liu resgatou a Udinete, mas a quadrilha já está agindo novamente. Anaíse que se cuide. O endereço de Big Boss obviamente não está no catálogo telefônico. Nem ele está no país no momento. Viajou ao exterior no seu jato particular. Quanto às provas, a polícia é quem deve achar, não eu," completou a mulher, desligando. Walter ficou perplexo. A informação que recebera rodopiava pela sua cabeça como peão enlouquecido. Tudo era possível. Por que não? Se fosse verdade, o esquema era quase perfeito. A mulher sabia de detalhes que ele omitira na entrevista. O nome do detetive, a pedido do Dr. Gilson, e o da Odinete, por ser menor. Ela falara também da Anaíse como se fossem íntimas e se referira ao chefe da quadrilha como Big Boss. Além disso, possuía um discurso elaborado, denotando escolaridade. Quem seria? Cúmplice passada para trás? Alguém que queria destruir a reputação do tal sujeito? Parente de alguma vítima da quadrilha? As hipóteses eram muitas. Numa coisa, porém, ela tinha razão. Cabia à polícia encontrar as provas. Era só uma questão de tempo. Ele, tal qual o seu dolo, Poirot, iria até o fim. É isso aí, galerinha. Ponto final em mais um livro.
É isso aí, galerinha. Que história, não? Tratando aí a realidade, né, que ocorre aí pelo mundo, entendeu? Bela história, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado. Deixem aí nos comentários o que achou, comentem um pouquinho sobre a história, sobre, né, a realidade, porque realmente é uma história, né, muito linda, né? E apesar de todos os perigos e aventuras, né, essa aí é um alerta para os jovens e adolescentes, né? Principalmente para os pais, né? Para ficarem de olhos nessas questões aí, né? Em desaparecimentos e armadilhas aí que tentam persuadir os jovens e adolescentes e até crianças, né? Porque o abuso sexual tá aí, gente. É só vigiar. Certo, meus amigos? Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima!